Queridos, graça e paz, que a graça do nosso Deus esteja abundantemente sobre a vida de cada um nesses dias difíceis, incertos, com relação a essa pandemia. Creio que muitos corações têm ficado aflitos e com muitas expectativas, a respeito do que vai suceder, não só com o nosso país, mas também com o mundo. Mas uma verdade também muito clara para nós é que a palavra do nosso Deus é a luz para os nossos pés e a lâmpada para o nosso caminho. Jesus é a rocha onde nós podemos de fato estar seguros e garantidos na presença do nosso Deus. Então é isso que nós vamos fazer nesse instante. Vamos aprender mais um pouco da palavra, meditar nessa palavra que é poderosa, que é viva e que é eficaz. E que o Espírito Santo de Deus, que inspirou o texto bíblico, ele mesmo venha falar de uma forma muito profunda, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração e nos revestindo de poder e capacitação para colocar em prática a sua palavra. Então, essa é uma obra única de Deus. Deus usa os seus vasos, Deus usa os seus meios para comunicar a sua palavra, mas, acima de tudo, a obra por completo é do Senhor. E que o Senhor mesmo venha falar ao coração daqueles que Ele tem um propósito nesse momento. Nosso texto de hoje, na sequência do livro de Tiago, hoje nós vamos meditar no capítulo 3, os versos é de 1 até o 10, mas hoje nós vamos meditar até o verso 5, vamos dividir esse texto, essa passagem, em duas partes, e por uma questão de tempo, nós vamos estudar hoje primeira parte, e se Deus permitir, na sequência, estudaremos a segunda parte, que também é muito importante, que é esse chamado de Deus para a mudança, para a transformação, para estar se aproximando cada vez mais dele mesmo. Então o texto, de uma forma geral, ele fala uma exortação para nós a respeito do mundanismo, com algumas questões desse mundo, juntando com a nossa própria carne, com a nossa própria natureza, tem causado muitas dificuldades, muitas lutas no contexto do povo de Deus. E como a palavra sempre nos mostra, ele não só mostra o problema, mas também nos apresenta a solução para isso. Então eu vou ler o texto de Tiago 3, do 1 até o verso 10, que diz assim a palavra do nosso Deus. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amados, como nós damos para perceber nesse texto aqui, o apóstolo Tiago, ele vem falando de uma forma, não só aqui nesse texto, mas em toda a sua epístola, de uma forma assim muito direta, muito dura, muito chamativa a respeito de como nós devemos viver a palavra de Deus. Como nós devemos viver agora como servos de Deus, como aqueles que confessam a Jesus Cristo como o único e salvador das suas vidas. Aqueles que abandonaram todos os ídolos, todas as paixões,
todas as questões supérfluas e secundárias e realmente resolveram priorizar Deus nas suas vidas, nos seus corações, em todos os aspectos a qual nós venhamos a viver aqui nesse mundo. Então, queridos, o nosso texto, e é muito bom, e a gente sempre tem falado a respeito disso, os textos bíblicos ou as passagens, nós não devemos tomá-las como isoladas, como se fosse uma ilha. Pelo contrário, a palavra do nosso Deus, muitas vezes a gente vê aqui no próprio livro de Tiago, alguns temas que são recorrentes, algumas questões que ele falou em uma passagem anterior, ele retoma e fala e às vezes expande mais um pouco. E o nosso texto aqui é óbvio que não está fora daquele contexto próximo do livro de Tiago. Então, Tiago, no texto anterior que nós estudamos, ele havia trazido à tona a questão das disputas e rivalidades que haviam entre os irmãos no contexto daquelas igrejas do primeiro século, dos judeus que haviam se convertido e agora estavam espalhados por várias partes do Império Romano, a qual é chamado daqueles que fazem parte da diáspora ou da dispersão. Então, ele já havia dito que havia no meio deles brigas, rivalidades e dificuldades, e em tudo isso eles não estavam demonstrando espiritualidade e muito menos a sabedoria vindo da parte de Deus. Essa sabedoria a qual muitos deles, especificamente a liderança ou aqueles que queriam ou estavam se preparando para ser líderes, eles estavam assim envoltos em muitas coisas que fugiam daquilo que era o propósito de Deus. Então Tiago ele começa a falar a respeito disso, lá no verso 14 do capítulo 3, ele nos fala: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Então já estava trabalhando nisso, e falando dessa realidade que estava ali acontecendo no contexto daqueles irmãos destinatários desta carta. E agora ele vem falar qual é a causa disso. Por que é que eles tinham esse sentimento de inveja amargurada, esse sentimento de rivalidade, de disputas, de guerras, como ele retoma no verso 1 do nosso texto. E é óbvio que a causa de tudo isso era o mundanismo. Então ele vem apontar de uma forma muito clara, muito objetiva, que o problema deles era o mundanismo, era a amizade com o mundo, era a satisfação de questões e prazeres que tinha a ver com a realidade do nosso corpo, da nossa vida, em sintonia com o que o mundo tem ditado. E nesse texto nós podemos ver pelo menos 3 partes bem claras a respeito do desenvolvimento do argumento de Tiago aqui. Primeiro, ele fala o que esse mundanismo provocava entre eles, que eram os conflitos, verso 1 até o 3. Depois ele vem dizendo que o mundanismo não somente causava conflitos internos, que a gente vai ver nesse texto, são os prazeres que estavam dentro deles, as tensões que haviam dentro deles, mas causavam problemas com os irmãos, e havia um problema que eu creio que é o maior de todos. É um problema com Deus, um problema da inimizade com relação a Deus. E a última parte é um dos textos mais fantásticos, que trazem mais uma exortação para a gente perceber qual é a nossa realidade, qual é o tipo de adoração, qual é o tipo de vida que Deus aceita. E o próprio Deus é que coloca isso para nós. Ele fala assim, que Deus é aquele que nos traz essas realidades dele mesmo, justamente por sua graça. Eles estavam vivendo dessa forma, e Deus aqui vai apontar o caminho da graça, o caminho da pacificação, o caminho da transformação, o caminho da comunhão verdadeira com os irmãos e também com o próprio Deus. Então, em primeiro lugar aqui, a origem dos conflitos. Verso 1, vou ler apenas a primeira parte agora, que diz: de onde é que procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Então, Tiago aqui ele está tratando de problemas que estavam acontecendo no contexto específico da igreja. E às vezes a gente pode se perguntar, quem é que ele estava aqui se dirigindo? Algumas pessoas podem chegar à conclusão, não, ele estava falando sobre toda a humanidade, ou estava falando a respeito das pessoas todas que fazem parte da igreja. Mas nós sabemos, por experiência prática, que nem todas as pessoas são, vamos assim dizer,
problemáticas, causam conflitos, né? São dadas a querer prevalecer, a querer se sobrepor sobre os outros, a impor as suas vontades, que trazem de fato os conflitos no meio da igreja. Ou seriam aos mestres? Então, a julgar pelo contexto, nós vimos aí desde o capítulo 2, né, com relação àqueles que às vezes queriam ser mestres, depois nós vimos o capítulo 3, a segunda parte do capítulo 3 também, nós vemos que ainda estava se dirigindo aos mestres, não é, com relação àquilo que eles estavam buscando e achando que eram sábios, e na verdade não havia sabedoria da parte de Deus, não havia sabedoria do alto, mas apenas uma sabedoria terrena, uma sabedoria da natureza humana, porque ele chama aqui de animal, e por fim ele ainda fala uma sabedoria demoníaca. Então eles não estavam vivendo dessa forma que era agradável a Deus. E aí ele vai falar aqui que o problema é o mundanismo, e mais especificamente nós cremos, né, e os outros estudiosos que nós pesquisamos, eles vão afirmar que mais diretamente Tiago estava falando sobre aqueles que eram líderes ou estavam se preparando para ser líderes. Mas é óbvio, queridos, que nós podemos aqui englobar esta realidade dos conflitos, e basta a gente ligar a televisão, a gente vê conflitos entre os poderes, conflitos entre as nações, conflitos nos lares, né, que trazem muitos malefícios, no conjugal, entre pais e filhos, no geral da família, no contexto da igreja também. Então essa é uma realidade que atinge todo o ser humano, a questão dos conflitos, das dificuldades de lidar consigo mesmo e também com as outras pessoas. Mas é óbvio que a gente quer aqui frisar a questão do que ele estava se dirigindo principalmente aos mestres. E ele responde essa pergunta, né, de onde procedem essas coisas? Ele vai dizer aqui, ainda na continuação do verso 1, ele pergunta, e a segunda pergunta é uma pergunta retórica, que a resposta já está inclusa, ou já é bastante dedutível. Ele fala, de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então o problema que ele vai mostrar aqui é que realmente estava lá dentro. O problema não era externo, e às vezes a gente gosta muito de culpar as outras pessoas, né? Já disse aí um filósofo famoso francês, o inferno são as outras pessoas. A gente pinta as outras no inferno, ou vê as falhas e os defeitos e não vê virtude nenhuma. E para nós mesmos, nós nos pintamos como as pessoas mais belas, mais santas, mais puras, sempre as certas, sempre as corretas. Por isso tem o direito e o dever de querer dizer e sobrepor e causar muitas vezes conflitos e confusões no meio da igreja. Então o Tiago aqui ele fala, o problema não é fora de nós, o problema está dentro de nós. Ele fala que os prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Isso, queridos, é com pesar que a gente fala, porque nós já fomos transformados por Deus, já fomos salvos por Deus, fomos aqui agora habitados pelo Espírito Santo, o Espírito habita em nós, a cegueira espiritual já foi tirada dos nossos olhos, nós podemos contemplar as realidades espirituais, mas mesmo assim, amados, se nós não vivermos de acordo com o Evangelho, com a palavra, se a gente não estiver em oração, se a gente não estiver em vigilância, como Jesus falou, orai e vigiai para que não entreis em tentação. E esse tipo de conflito, essa questão das nossas vontades, das nossas paixões, dos nossos prazeres internos, Tiago fala que essa é uma realidade também de pessoas que foram salvas por Deus. Então é preciso estar vigilantes, preciso estar atentos para não sucumbirmos às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, às nossas próprias cobiças, como o texto aqui vai dizer, às nossas próprias paixões. Então a palavra prazer, ela na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né, porque todo o Novo Testamento foi escrito em uma língua, e aí nós pesquisamos naquela língua, ela pode ser usada no sentido positivo e negativo. Mas normalmente na Bíblia, né, a gente está aqui citando a língua grega, ela é usada pelo povo grego, né,
e aí há séculos antes, muitos séculos antes de Cristo, mas normalmente quando ele foi usado esse idioma, porque era a língua falada na parte oriental do Império Romano, ocidental, latim, oriental, a língua grega, por isso que eles foram escritos em grego. Na cruz de Jesus estavam que línguas? Aramaico, que era a língua que os judeus falavam, estava em latim e estava em grego. E é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então eram as línguas principais do império. Era a língua local e as outras duas línguas que também eram as línguas dominantes. Então na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, né, todas as vezes que aparece essa palavra, né, para prazeres, ela sempre é no sentido negativo, é sempre no sentido pecaminoso, é sempre no sentido dos prazeres carnais, ilícitos, das paixões que nos fazem afastar de Deus e pecar contra Deus. E aqui a gente pode citar alguns exemplos com relação a isso. Parece que era o quê? No contexto daqueles irmãos, o amor à honra, não é? Quando a gente vê esses filmes, né, da antiguidade, né, desses grandes personagens, dos príncipes, dos reis, dos fidalgos, né, algum tempo atrás ali sobre os portugueses, nessa expansão. Os portugueses foram aqueles que fizeram o primeiro império global, né, através das navegações, magiando toda a costa africana, chegando no Oriente, chegando na Índia, chegando no Japão, né, ele tocou o terror ali no século XV, início do século XVI, foram os portugueses. E a gente observa, né, que algumas batalhas foram perdidas por causa da vaidade, da honra. Né? Alguns príncipes, alguns fidalgos, eles se precipitavam a ir para a batalha sem analisar, sem observar as estratégias, né, se era certo, se era o momento, se não era. Né? E a gente sempre observa isso, né, não só no mundo que a gente pode assim chamar sem Deus, secularizado, e também no mundo nosso, no mundo cristão, vamos assim poder dizer. Então parece que alguns tinham ali um certo amor, a honra aos primeiros lugares. A gente já viu isso, né? Se alguém chegar no meio de vocês não devem desprezar os mais pobres, né? Sentem aqui os primeiros lugares, os ricos e os pobres deixem onde vocês quiserem, né? Nos lugares menos confortáveis ou desprezados. Então isso era coisa do ser humano, e que se os cristãos, se os crentes, eles não vigiarem, eles vão fazer a mesma coisa. Então aqui ele fala dessas paixões da carne, as paixões dos olhos e a própria soberba da vida, que tem a ver com o que a gente já falou aqui, que é com o orgulho, né, com as vaidades que em alguma medida todos nós temos. Então precisamos, queridos e queridas, vigiar, de fato, com todo o nosso coração. Então esses tipos de atitudes controlavam os corações daquelas pessoas, mas isso nada adiantava. É o que diz o verso 2 e 3, veja só, verso 2 e 3. Vocês cobiçam, a gente já viu essa palavra lá antes, no capítulo 1, verso 13, que fala que Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Então aqui ele vai falando, vocês cobiçam, vocês têm esses desejos, essas paixões, essa busca da satisfação dos prazeres, só porque o que acontece? Qual é o resultado de tudo isso? Vocês nada têm, vocês matam, né? É até uma palavra forte por aqui, né? Alguns tentam entender o significado e a possibilidade, e aqui nós também não entendemos que seja no sentido literal, mas a Bíblia fala às vezes do ódio, da mágoa, e o texto fala ali que já matou de fato no coração. Então ele aqui continua, matam inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerra, né, que são esses conflitos. Nada tem, porque não pedem. Então é até interessante essa parte aqui, porque a Bíblia sempre usa do recurso de a gente buscar o favor de Deus, a graça de Deus, as bênçãos de Deus, a oração. Então pode ocorrer de nós não termos nada ou não recebermos porque não pedimos.
Mas também ocorre que nem sempre que nós venhamos a pedir, Deus vem assim a ouvir os nossos pedidos e responder positivamente às nossas orações. Então ele fala aqui, primeiro ele fala, nada tem porque não pedem. Verso 3, pedem e não recebem. Ele vai explicar o porquê. Porque pedem mal para esbanjardes em seus prazeres. Então às vezes a gente vê as pessoas fazendo isso. Se a gente for pensar um pouquinho, reflita aí com você mesmo, ou você mesmo. Quais são os seus motivos de oração? Eu sei que a maioria é justo, mas é sempre voltado para nós. É por mim, é por alguém perto de nós, por algum dos nossos familiares. A maioria dos nossos, questão de trabalho, questão de saúde nossa, né? Os nossos, não estou falando que isso seja em si pecaminoso, mas normalmente as nossas orações elas focam mais nesses aspectos. E no caso aqui do que ele está colocando, ainda é pior, para esbanjardes nos seus prazeres. Então, é algo que nós observamos aqui no texto e que é muito perigoso quando nós assim venhamos a pedir apenas para questões pessoais e que venham satisfazer os nossos desejos, as nossas cobiças. Então, Tiago talvez aqui ele esteja ecoando as palavras de Jesus em João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Né? Aquilo que a gente falou ali entre o versículo 2 e o versículo 3. Então, não devemos de fato pedir. Então, o texto aqui nos mostra que muitos podem chegar à função de liderança, né? Já quem está aqui focando para o alvo principal do texto, pelos motivos errados. Talvez tenham chegado ao posto de mestres através de políticas e artimanhas. E toda instituição tem esse risco, né? Não é porque as pessoas são cristãs, de fato tem Deus, que não há isso. Tem, né? Tem a politicagem, tem as artimanhas, uns vão tentando chegar, uns vão tentando conquistar, né, a opinião, às vezes o voto, para galgar algumas funções. Então, Tiago aqui realmente analisa para a vigilância, né, porque essas coisas podem causar conflitos e problemas na igreja. Em segundo lugar, o que é que provoca isso? Ou melhor dizendo, quais são as consequências disso? Nós já vimos né, que é o problema de conflito com os irmãos, e o segundo, que o amor ao mundo provoca. Agora, mais especificamente com relação a Deus. Primeiro, amados, no início do verso 4, né, uma palavra assim de exortação da parte de Deus. Aqui na nossa tradução que eu estou lendo, que está aí no vídeo, é gente infiel, mas no texto no original é apenas uma palavra. E a palavra é adúlteros. Adúlteros. Então ele vem falando do amor ao mundo, da questão das paixões e tudo mais. E no verso 4 ele fala adúlteros, ou gente infiel. Essa é uma linguagem muito comum na Bíblia. Porque não só no Novo, que a Bíblia fala que Jesus é o nosso noivo e a igreja é a noiva. E no final, né, na volta de Jesus, haverá o casamento. No Antigo Testamento também a linguagem que Deus usa, né, no sentido espiritual, é a mesma, é adultério. Ele chama aqueles que fazem parte do seu povo e que estão agora buscando outros deuses de infiéis, de adúlteros. E talvez um exemplo mais claro de um livro que trata a respeito disso é o livro de Oséias. Oséias sempre fala, né, esse povo está em adultério. E Deus manda o profeta casar com uma prostituta justamente para ilustrar qual era o relacionamento que o povo estava tendo com Deus. Era um relacionamento adúltero. Eles estavam sendo infiéis a Deus, estavam apostatando atrás de outras divindades, de outros deuses, como nós podemos falar que é o mundo e a satisfação dos nossos próprios prazeres pessoais. Então, o que é que significa isso?
esse adultério? É a quebra dos nossos votos que nós fizemos diante de Deus na conversão e no batismo. Não é isso que a gente fala? Na conversão nós reconhecemos que só há um Deus, que Ele que nos fez, que nós somos pecadores, que precisamos dEle, que precisamos reconhecer os nossos pecados e que somente pela graça de Jesus. Então agora a gente volta para Deus, quer consagrar a nossa vida para Deus, quer viver a vida de justificado, santificado e de em santificação aqui na terra. Não é? Então, e o batismo é esse mesmo símbolo, nós morremos pela água, como se a água fosse um momento que a gente está morrendo e agora ressurgindo para uma nova vida. E aí, esse compromisso que nós quebramos significa passar o mundo, ou seja, o sistema que é inimigo de Deus. Então, esse aqui é o problema sério ao qual o texto aqui trata. Então, primeiro ele fala, vocês estão vivendo em adultério espiritual. Segundo, pior ainda, isso é inimizade com Deus. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não é possível, queridos irmãos e irmãs, ser amigo de Deus e ser amigo do mundo, né? Ele está errado ali na tela, mas a relação é essa. É impossível, é incompatível, não tem como. São amizades, né, que não tem como funcionar. Ser amigo de Deus, querer ser amigo do mundo. E talvez isso aqui seja uma referência àquilo que o próprio Jesus havia dito, né? Lá no Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Deus, ele quer exclusividades. Engana-se quem acha, não, mas eu vou viver como o famoso São Raimundo, ou crente Raimundo. Não é? É um pé na igreja, outro no mundo. A pessoa está se enganando. Tiago já falou isso, enganando a vós mesmos em outras realidades a respeito da vida cristã. Vocês estão se enganando. Não adianta. Por isso que lá em Apocalipse fala, o santo continue a santificar-se e o imundo continue a viver na lama. Pode ficar tranquilo. Então algumas pessoas acham que é melhor, não vou ficar na igreja, eu estou mais ou menos. Não existe mais ou menos em termos espirituais. O que Deus quer realmente de fato é que venhamos a consagrar nossa vida toda a Deus. Esses dias eu vi uma entrevista de um cantor muito conhecido e alguém perguntou para ele o que é que ele ia fazer quando acabasse a quarentena. E ele falou o seguinte, eu vou para a missa, primeiro eu vou para a missa e depois eu vou para o cabaré. Então assim, essa é a mentalidade de muitas pessoas, né, da matriz religiosa principal do nosso país, que acho que pode conciliar viver e ter uma religiosidade aparentemente cristã e viver uma vida totalmente fora daquilo que a própria palavra de Deus nos fala. O que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, se alguém quer andar comigo, tem que fazer morrer a sua própria natureza pecaminosa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Não tem atalho. Quem quiser vir, siga do jeito que quiser. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Não a cruz de Cristo, a cruz para salvar, para pagar pelos meus pecados ou de qualquer outra pessoa. Né? Essa doutrina, né, de que a gente pode fazer alguma coisa para nos salvar não existe na Bíblia. Mas o que ele quer falar é morrer a nossa própria natureza. Se nós não fizermos morrer a nossa própria natureza, nós vamos estar satisfazendo as nossas paixões, os prazeres. Nós seremos pessoas orgulhosas, nós somos pessoas que acham que a gente pode ter a fé mais dissociada das obras ou das boas obras. Né? Então, a harmonia do livro de Tiago é muito grande quando ele vem falando a respeito dessas realidades, as quais nós devemos viver
para provar a nossa fé. Não adianta ter fé sem as obras, ou seja, sem as boas obras, acompanhada de uma vida de conformidade com o Evangelho. Aqui nós não estamos pregando perfeccionismo, porque ninguém será perfeito aqui neste mundo. Né? João, quando escreveu a sua primeira carta, ele falou isso. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então ele era o último dos apóstolos, né? O grande servo consagrado, teve a grande visão do final dos tempos, da realidade dali, de que ele estava vivendo, mas também a realidade final. O texto ele é presente e futuro, mas ele reconhecia que era pecador. Mas é preciso se esforçar. Então, do que adianta ir para a missa para depois ir para a prostituição? Não adianta. Adianta ir para o culto, depois viver falando mal, pensando mal, querendo prevalecer sobre os outros, procurando confusão no contexto da igreja, querendo prevalecer as suas vontades, os seus gostos. Então, esse tipo de coisa é de um coração mundano, é de um coração que ainda anda a satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Não é, queridos, a mente de Cristo. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, mas muitas pessoas não estão sendo transformadas, como a gente vê lá em Romanos 12, verso 1 e 2. Ele fala: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam, assim, desfrutar da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus. Então, é impossível ser amigo de Deus e ser amigo do mundo, né? Engana-se quem tenta conciliar essas duas coisas. E o verso 5, para a gente finalizar, né? Falamos que ia estudar até o verso 5, e ainda continua falando disso. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, a primeira coisa, queridos, que a gente quer falar aqui, né, querendo já ser mais sucinto possível, esse é um dos versos mais difíceis e complicados para a gente poder compreender, ou seja, para a gente poder interpretar. Primeiro é a primeira parte aqui do verso, quando diz assim: ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz. Então não há um versículo específico para essa frase que se segue. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Não há. Então, qual é o entendimento de muitos estudiosos, né, profundos, conhecedores, pesquisadores da Palavra de Deus, comentaristas, né, e pessoas muito com capacidade e condições de interpretar? É que ele vai tratar não de um verso específico, mas do espírito, ou seja, daquilo que é como se fosse já doutrina das Escrituras. Então essa é uma forma de compreender, né, o que o texto aqui nos fala. E aqui a gente quer frisar uma coisa. Irmãos, nunca é em vão o que a Escritura diz. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus fala não é inútil. Deve ser levado com muita seriedade por cada um de nós. Depois vem o próprio texto em si, que ele coloca aqui como se fosse um versículo. E há uma grande dificuldade também é que muitos manuscritos do texto grego, né, antigo, não tem pontuação nenhuma. Então, às vezes, há uma dificuldade, às vezes, para compreender. Aí, na sequência, fala assim: é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Então, qual a dificuldade aqui? É a palavra Espírito. Porque no texto, né, nos manuscritos bíblicos, a palavra Espírito para o Espírito Santo e a palavra Espírito para o Espírito humano, às vezes a gente não sabe diferenciar porque não colocava maiúsculos e minúsculos. Então já causa uma dificuldade aqui. E aí vem uma outra coisa aqui que é interessante, o que é esse tal de ciúmes, né? Porque pode, se for no sentido negativo, como é que o Espírito Santo tem um significado negativo com relação a nós? Então, e aqui eu já vou partir já para um entendimento de várias pessoas, e o entendimento também que chegou o pastor Augusto Nicodemos,
num comentário sobre esse texto, mas outros também expressaram a dificuldade, Kistemaker, Calvino, e, né, Matthew Henry e outros, né, estudiosos. Então, no final das contas, o que o Augusto Nicodemos ele entende que seja uma interpretação mais correta é que ele não está falando do Espírito de Deus, como se o Espírito de Deus sentisse ciúmes, porque nós estamos vivendo no pecado e estamos em adultério espiritual, nesse contexto aqui. Embora isso seja bíblico, né? A Bíblia fala que Deus é um Deus zeloso, Êxodo 20, verso 5. Então Deus é um Deus zeloso, Deus realmente ele tem ciúmes por nós, mas tudo indica que não seja isso aqui que o texto quer nos dizer. Existe uma tradução, eu não gosto muito dessa tradução, mas não quer dizer que ela seja totalmente errada, não é? Mas tem alguns detalhes que eu não prefiro, não gosto. Mas ela, nesse texto aqui, tudo indica que ela pegou a ideia do texto, ou fez a melhor tradução do texto, quando traduz da seguinte forma: o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Então, a Bíblia fala isso, que quando Deus nos fez, Ele soprou em nós. Nós passamos a ser uma alma vivente. Então, Tiago aqui quer nos mostrar que realmente Deus colocou o Espírito, o nosso Espírito, não está falando do Espírito Santo, mas o nosso Espírito, e esse Espírito é cheio desses desejos, né, de violência, né, de conflito. Né? Basta a gente ver desde o começo que é dessa forma, né, Caim matando Abel. No capítulo 6 fala que a maldade foi se multiplicando, por isso que Deus quis destruir o mundo, né, e no final ele mandou o dilúvio sobre apenas a família de Noé, né, ao todo 8 pessoas. Então ele colocou esse espírito aqui em nós. Então o que é que nós vimos até aqui? A origem dos conflitos que atingem a igreja e a sociedade em geral é a satisfação dos prazeres mundanos. E nesse sentido aqui é o sistema do mundo, é a estrutura do mundo, é o modo operante do mundo. Né? A gente vê, por exemplo, que a gente pode citar como exemplo, né? A indústria cultural, televisão, cinema, né? e vários outros aspectos, são muito liberais com relação a comportamentos, com relação à ética, né? Questão de gêneros, questão de sexualidade, né? Questões daquilo que a gente está vendo aqui, de sobrepor, de quem tem mais poder, de quem manda. Né? Então existe uma estrutura humana, ou melhor dizendo, no mundo das organizações e tudo mais. A gente vê redes sociais bloqueando pessoas que têm um pensamento mais conservador, né? E aí sempre, esses dias alguém colocou uma foto, né, como se fosse a cabeça do presidente cortada, arrancada, e alguém denunciou a uma rede social e falou, não, mas isso aí não fugiu dos parâmetros, né, da nossa política, né, sei lá, de postagem e tudo mais. Mas se fosse outra coisa, né, contra os princípios mais de esquerda, vamos assim dizer, né, mais liberais, aí aquilo seria não permitido. Então a gente vê o sistema mundano, no termos de estruturas de vivência de sociedade, que é contra Deus. E isso tudo é inimizado contra Deus. E esse tipo de relacionamento com o mundo é adultério espiritual e se constitui inimizade contra Deus. Então, se Deus assim permitir, né, na sequência a gente vai aqui separar, né, naquilo que vimos até aqui, parte 1, e no restante do texto a gente vai ver aqui como vencer o mundanismo ou qual é a cura para os conflitos na igreja. E a cura, na verdade, é a questão da espiritualidade sadia. Se nós vivermos uma espiritualidade sadia, nós não vamos ter tantos problemas e dificuldades a qual nós temos hoje. Amém? Que Deus assim os abençoe.